palavra de hoje é a respeito disso, né? Eu quero começar resumindo para os irmãos algo bem conhecido que é em Gênesis, aonde Deus, ele cria, né? Ele faz o homem, ele faz a mulher à sua imagem e a sua semelhança. Deus não é um Deus carente, Deus não tinha necessidade nenhuma em fazer o ser humano, mas Deus, ele quis criar, ele quis fazer o ser humano para ter comunhão, para ter contato, e uma coisa tão linda, né? Uma coisa tão maravilhosa é que Deus, no Novo Testamento, ele se revela, ele se apresenta para nós como Pai, e desde a criação eu consigo ver Deus como Pai preparando como se fosse tudo, né, para o seu filho. Por exemplo, quando nós ficamos sabendo, né, de uma gestação, de uma nova vida, a gente começa a se preparar, começa a comprar as roupinhas, começa a preparar o enxoval, começa ali a arrumar o quartinho. Em 9 meses a gente sabe que se cumpre o período de gestação, aquela criança, ela nasce, e quando aquela criança nasce tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo preparado, né, irmãos? E não foi diferente com Adão, não foi diferente ali com Eva. Deus teve o cuidado de fazer a terra, de fazer as águas, de fazer as árvores, a alimentação variada para eles, ali os animais. A Bíblia diz que havia riquezas, né, no Jardim do Éden, e o Jardim do Éden era como se fosse ali um paraíso na terra, um lugar maravilhoso, um lugar de relacionamento, um lugar de encontro com Deus, como se um pai preparasse o quarto, preparasse uma vida, preparasse todos os recursos e entregasse ali, né, desse para o seu filho. E o que aconteceu? Nós sabemos, né, irmãos, que Adão, ele desobedeceu, ele pecou, ele deu oportunidade, ocasião contra o mal, contra o diabo, e ele entregou a vida, entregou toda a humanidade. Aonde? Nas mãos de Satanás. E ali, já no Jardim do Éden, Deus já faz uma promessa que um dia a semente da mulher, né, faria o quê? Pisaria na cabeça da serpente, fazendo menção do quê? A mulher Maria, a semente Jesus vencendo Satanás na cruz e conquistando novamente a nossa vida. Para quem? Para o Pai, né? Para Deus. E quando Jesus morreu ao 3º dia, ele ressuscitou, ele foi, se enganaram, né, irmãos? Viram ele lá e acharam que era o jardineiro, né? Acharam que era o jardineiro, mas não era o jardineiro, era Jesus ressurreto e linkando aquele momento com o jardim, com um paraíso, que a gente sabe que o jardim só é bonito quando há um cuidado. É ou não é, irmãos? Dá trabalho, né? Tem que cortar a grama, tem que deixar tudo ali arrumadinho, ajeitadinho. Então faz menção lá a respeito de Jesus. Só que até chegar esse momento de Jesus ser reconhecido por uma grande parte das pessoas como Filho de Deus, fazendo milagres, fazendo maravilhas, nem sempre foi assim, nem sempre nos 33 anos que Jesus viveu na terra foi assim, não. Pelo contrário, olha só o que diz, a Grace tinha aberto ali, né? Isaías capítulo 9, vamos abrir? Olha o presente de Deus para nós. Para que Deus deu esse presente? Para nos resgatar, né? Para nos salvar do pecado, da condenação, né? Para restaurar aquele jardim bonito que havia se perdido. Aí diz Isaías 9, versículo de número 6, e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, para salvar o homem, para resgatar o homem daquilo que o homem mesmo
Deus fez? Deus nos preparou um menino, mas não qualquer menino, o menino dele, né? O garoto dele, o filho do papai, né? O filho perfeito. Que filho é esse, irmã Dani? Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus amou tanto o mundo, pessoas más. Ele amou tanto que ele pegou o melhor dele, o menino dele, e entregou em favor de nós, para que nós fôssemos então restaurados, reconciliados. E aí eu gostaria de fazer um paralelo, que quando Deus foi fazer o homem, Deus preparou um lugar, preparou um ambiente, como o pai prepara um quartinho para o filho. Sim ou não? Deus não preparou para Adão, irmãos? Mas quando Deus deu Jesus como presente, nós preparamos algo para receber Jesus? Olha só o que diz a Bíblia. Que triste. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Aqui diz, irmãos, que teve ali um censo, né? E aí Maria e José tiveram então que voltar para se alistar, completando então o período de gestação, os 9 meses. Nessa viagem, Maria então entra em trabalho de parto, né? E ali, imagina só, né? José, Maria, Jesus vindo ao mundo, e eles começam a procurar então um lugar para acomodar aquela grávida, aquela gestante, para então trazer a esse mundo feito por Deus, esse mundo criado por Deus, para trazer o Filho de Deus, para trazer o Salvador. E aí no versículo de número 7, Lucas capítulo 2, versículo de número 7, e fala assim, ó: e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou aonde, irmãos? Em uma manjedoura. Por que Jesus, o Salvador, o presente que Deus deu para salvar os homens, o menino precioso de Deus, foi colocado numa manjedoura? Aí diz: porque não havia lugar para eles, aonde, irmãos? Na estalagem. Então, por causa daquele alistamento, muitas pessoas viajaram, muitas pessoas se deslocaram, os hotéis, né, as pousadas da época ficaram cheias, ficaram amarrotadas de pessoas. E aí, quando precisou o mundo ser receptivo, né, e receber ali o Salvador, o mundo não estava preparado. É tão triste, irmãos, se vocês quiserem anotar para ler em casa, mas João, capítulo de número 1, versículo 11 em diante, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus, né, não estavam ali prontos para o reconhecer e para o receber. E às vezes a gente olha para trás, olha para o passado, olha para a época lá de José e de Maria, hoje conhecendo que não era simplesmente um bebê, não era simplesmente uma criança, mas que era o Salvador. Que só através daquela criança, depois se tornando um homem, derramando sangue precioso na cruz, hoje nós podemos chegar até a presença de Deus. E a gente olha para trás e fala assim: meu Deus, que vergonha! Nem prepararam um lugar para Jesus. Nem prepararam um lugar para o Salvador. Mas eu pergunto, e hoje, irmãos, está muito diferente daquela época? Olha para a volta. Olha para a volta. E agora? Hoje não está muito diferente, irmãos.
As pessoas estão tão cheias de si, tão cheias dos seus compromissos, das suas coisas, das suas correrias, dos seus afazeres, que às vezes o coração, que é onde Jesus nasce hoje em dia, é o coração, ele quer o nosso coração. O coração às vezes está tão cheio de si mesmo. Quando a gente vem do mundo, irmãos, a gente larga bebida, a gente larga droga, a gente larga prostituição, a gente larga mentira, a gente larga tudo isso que a gente sabe que é errado, que a gente sabe que é pecado. Mas o diabo fica feliz, irmãos. O diabo fica satisfeito. O diabo fica satisfeito? O diabo não fica. E ele tenta fazer o quê? Ocupar o nosso coração com as coisas lícitas dessa vida. O apóstolo Paulo, ele dizia, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo. É errado ir em festa? É errado, irmãos? É errado fazer ceia, passar com a família? É errado ir para a praia? Não é errado. Só que a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Esses tempos atrás o pastor contava, porque a minha esposa, com 16 anos de idade, abriu mão de ficar 3 meses na praia para ficar na igreja. E aí eu dizia, mas e que glória é essa? Não é melhor igreja do que praia? E eu dizia, mas a presença de Deus não é melhor? Cultuar a Deus não é melhor? Irmãos, para mim não é um peso, não é uma dificuldade. Por quê? Porque lá no começo, quando eu aceitei Jesus, eu aprendi a amar Jesus. Eu aprendi a amar Jesus. E aquilo, para mim, não foi algo difícil. Foi algo que eu mais ganhei do que eu perdi. Você está entendendo? Então, não é que eu não vou fazer algo, mas a pergunta é, o que é maior na minha vida? O que é mais importante? O que domina, o que preenche o meu coração? Eu estava dizendo, não é errado fazer ceia de Natal, mas será que eu não estou tão acostumada toda noite, 24 para 25, fazer aquela ceia de Natal, que se um dia eu não fizer, parece que cai o meu chão? Parece que fica um vazio, uma lacuna. E aí a pessoa entra no Facebook, no Instagram, ai churrasco, ai praia, ai viagem. E aí acaba se tornando um peso. Então não é o errado fazer. O errado, irmãos, é se tornar idolatria. O errado é encher o nosso coração e tomar o lugar de quem é mais importante, que é Jesus. Amém? E Jesus não precisa de churrasco. Jesus não precisa de Chester. Jesus não precisa de roupa nova. Tem gente que se não usa roupa nova no Natal, misericórdia. Jesus não precisa de nada disso, irmãos. A única coisa que Jesus quer, a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. E aí Jesus, naquela situação, naquela manjedoura, Jesus ele foi colocado, porque não tinha outro lugar. E a Bíblia diz que veio então uma estrela, e a estrela veio anunciando, guiando os magos até onde Jesus estava. Essa estrela levou mais ou menos 2 anos conduzindo, até chegar ali onde Jesus estava. E os magos chegam diante de quem estava no trono, Herodes, e perguntam para Herodes, Herodes, cadê? A estrela nos mostrou que nasceu o Rei dos Reis. Mas Jesus estava no trono. Foram procurar Jesus no palácio.
foram procurar Jesus no trono, mas não encontraram Jesus no trono. Porque no lugar, a gente sabe que Jesus não veio para esse reino físico, mas trazendo para o sentido espiritual, no lugar onde Jesus deveria estar. Quem estava era quem, irmãos? Quem estava era quem? Era Herodes. E aí, eu estava meditando aqui sobre algumas coisas, né, que ocupam o nosso coração. E aí eu lembrei dessa passagem. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Até se os irmãos quiserem depois ler em casa. Mateus 24. Eu estou lendo um livro, né? E aí eu li no livro, falou uma referência. Eu anotei, ler depois Mateus 24 e acho que Lucas 14, está anotado no post-it lá. E eu hoje orando, meditando para essa palavra, eu falei, Jesus, cadê aquela palavra? Aí a gente pergunta para Jesus e para o Google, né? E aí eu botei ali no Google onde é que estava, irmãos. Mateus 24. Falei, mas não era que era para mim ter lido Mateus 24? Aí então depois, irmãos, os irmãos podem ler todo Mateus capítulo 24. E algo que me chama a atenção, até eu marquei de cor de rosa, é que 4 vezes em um capítulo, a Bíblia diz assim, mas não se enganem. Amém? O que a Bíblia diz 4 vezes? Não se enganem, né? Então nós saímos do mundo e agora nós estamos na igreja. Mas o diabo, o pai da mentira, ele tenta o quê, irmãos? Nos enganar. Para ocupar o nosso coração. Para encher o nosso coração. Para que no nosso coração não tenha lugar para Jesus. Madonna, mas eu estou na igreja. Mas Mateus 24, irmãos, foi escrito para nós. Foi escrito para nós. O ímpio lá fora, irmãos, se o Espírito Santo não dirigir, ele não vai ler Mateus 24. Mas nós aqui dentro, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Amém? Então nós precisamos cuidar para não nos enganar. Nos enganar de que maneira, irmã Dani? Olha só o que diz Mateus 24, 37. Diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Então Jesus vai vir, Jesus vai voltar. E a Bíblia diz, e vai ser igual no tempo de Noé. Irmã Dani, como é que ele estava no tempo de Noé? Jesus explica, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não notaram, eles não perceberam, né? Versículo 39. E não... O que diz aí, irmãos? Olha aqui para a irmã Dani. A arca tinha 3 andares. Entrou um casal de cada bicho. O pessoal tirava sarro da cara de Noé. Noé, tu tá doido. Nem chuva não existe. Pra que tu tá construindo isso? E eles tiravam sarro. Mas a hora que Noé e a família dele entrou, e a Bíblia diz que não foi Noé que fechou a porta, Deus fechou a porta da arca. Deus fechou por fora a porta da arca. Eles não notaram que Deus estava ali, recolhendo Noé. Por que eles não notaram? Eu marquei isso na minha Bíblia. Eles não perceberam. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam distraídos, festejando, comendo, bebendo,
casando. Alguma coisa de pecado aqui? Alguma coisa de pecado, irmãos? Quem comeu hoje? Irmã, até demais. Abafa. Comeu, bebeu, não nada alcoólico, né? Mas tomou refrigerante, tomou suco, tomou chimarrão. Foi assim. Festejando. Aí eu coloquei aqui uma rotina normal. Uma rotina e distrações. Como a gente gosta de se distrair. É ou não é? Trabalho o dia todo. Chega em casa, come, toma um banho. Vou mexer um pouquinho aqui, no TikTok. Vou ver um pouquinho de Reels aqui para me distrair. E a gente termina com a frase, eu mereço. Não é assim, irmãos? Só que a Bíblia diz que eles não perceberam. Porque eles estavam embriagados. Não de vinho, não de álcool. Mas estavam embriagados nas suas distrações. E muitas pessoas nas suas distrações, nas suas festas, acabam perdendo Jesus. Olha só o que diz aqui, irmãos. Volta para Lucas 2, para não ficar nas palavras da irmã Dani. Lucas, capítulo de número 2. Você sabia, irmãos, que essa época do ano é a época que mais a polícia trabalha? Você sabia? Tinha um irmão, o Dinho da Andre, né? Que ele é da brigada. E ele dizia para o pastor, meu Deus, do dia 24 para o dia 25. Do dia 31 para o dia 1º, meia-noite, 1h, começa as chamadas e a gente não tem mais sossego, não tem mais descanso. É briga, é tiroteio, é facada. Horrível, irmãos. Eles não vencem tantas ocorrências que eles recebem. Era para ser assim? Supostamente, Natal é o nascimento de Jesus. Jesus nasce num lugar assim, irmãos? Ele não encontra lugar. Ele não encontra lugar. E aqui em Lucas 2, diz que Maria e José, né? Eles foram para a festa da Páscoa e diz assim, Jesus já tinha 12 anos aqui. E diz, versículo 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Para o quê? Festa. O que, irmãos? Da Páscoa. Não foi Deus que mandou celebrar, festejar? Sim ou não, irmãos? Deus mandou celebrar a Páscoa. Mas adianta eu estar celebrando a Páscoa se o centro não for Jesus? Adianta? Eu colocar lá o coelho, eu colocar o ovo, eu colocar o chocolate, eu colocar o presente, eu colocar outras coisas no lugar de Jesus, adianta? Não adianta. Eu vou estar celebrando, eu vou estar festejando, mas Jesus não vai estar encontrando lugar na minha vida. Não adianta eu celebrar qualquer outra festa. Eu não estou falando mal, irmãos, de festa. O nosso Deus é um Deus festivo. Olha quanta festa nós vemos no Antigo Testamento. Tudo eles faziam festa. Olha, nós vamos comemorar, nós vamos fazer a festa dos tabernáculos. Todo mundo vai sair das casas, vai armar uma tenda. Nós vamos fazer festa lembrando. Quando nós estávamos no deserto, nós morávamos em tenda. Não é assim? Para Deus tudo era motivo de comemoração. Não é a comemoração que é errado. É eu tirar o centro. É eu tirar o porquê. É eu tirar a essência, que é Jesus Cristo. Para quem eu estou fazendo? Para Jesus. Tá, mas Jesus está recebendo a glória? Tudo é lícito. Tudo é lícito. Eu posso fazer tudo. Mas eu devo?
fazendo realmente para a glória de Deus? Como é que está o meu coração? Paulo não disse, examine-se o homem, pois, a si mesmo. Aí diz assim, versículo 41, e todos os anos iam aos seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. Versículo 42, e tendo ele já 12 anos, Jesus, subiram a Jerusalém como rotina, como costume do dia da festa. Eles subiram naquela rotina, sempre do mesmo jeito. Não era como o povo lá estava na época de Noé, numa rotina, num costume. E aí diz, e regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E os pais, distraídos, não souberam os seus pais. E aí você sabe, você lembra a história, que eles estavam indo, e não, Jesus deve estar com os parentes, Jesus deve estar com os parentes. Dali um pouco começaram a procurar, não acharam ali Jesus. E olha o tempo, irmãos, que eles perderam. Porque quando a gente não está com Jesus, a gente perde tempo. Eles perderam 3 dias. Versículo 46 diz, e aconteceu que passando 3 dias, procurando entre os parentes, voltando pelo mesmo caminho, porque tinham perdido Jesus, voltando pelo caminho, acharam-no em festa. É isso, irmãos. Onde é que acharam Jesus? No templo. No templo. Quantas pessoas foram procurar Jesus em tantos lugares hoje e não foram no templo? Disseram que é aniversário de Jesus. Disseram que a festa era para Jesus. Mas no templo, que é aqui onde encontram Jesus, não vieram. É tristíssimos. É muito triste. E aí eu lembro de uma parábola que você pode anotar aí para você ler em casa, que eu estava lendo essa semana, deixa eu achar aqui, Lucas 14, anota para você ler em casa, é muito forte. Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24, Jesus ele conta uma parábola de uma grande ceia, de uma grande festa. E aí ele prepara essa festa, ele prepara esse banquete e ele pede para o servo, vai, chama os convidados, já está tudo pronto, já está tudo preparado para o banquete. E aí foram chamar os convidados, foram levar os convites. Olha que honra ser convidado para uma ocasião especial, Para uma festa espiritual, posso dizer assim. E aí foram e fizeram um convite, e a gente vê nessa parábola várias desculpas. Senhor, eu comprei um terreno e eu preciso lá e examinar esse terreno. Mas quem é que compra? Para depois examinar? Desculpa. Senhor, eu comprei uma junta de bois e eu preciso lá ver, eu preciso usar. Mas quem é que compra e depois vai ver? Então você vê, ali tem várias e várias desculpas. Mas nenhuma dessas desculpas, irmãos, é coisa errada. Não é errado comprar casa, não é errado comprar chácara, não é errado comprar fazenda. Hoje não vão comprar uma junta de boi, Em Alvorada é meio difícil. Mas vamos supor assim, irmã, comprei um carro, não sei quantos cavalos. Vou botar na estrada, irmã, vou viajar para testar os cavalos do meu motor, Vamos trazer para o dia de hoje, irmãos? É errado? Não é errado. Que Jesus te abençoe, que Jesus te prospere, que Jesus realize os desejos íntimos do teu coração, que homem nenhum sabe, só Deus sabe. Que Deus realize, irmãos.
mas que isso não tome o lugar de Jesus no teu coração. Amém? Não é na hora da festa espiritual, não é na hora do banquete, não é a hora que o nosso Senhor, o Senhor ali que estava chamando, que estava convidando. Quantas pessoas, talvez, irmãos, Deus chamou para estar aqui nessa noite? Quantas pessoas? Não era para ter banco vazio nesse lugar. Eu creio, irmãos, que aqui na frente desse altar, espiritualmente dizendo, tem um banquete com cura, prosperidade, salvação, perdão, transformação, tudo que o ser humano precisa. Nós recebemos em Cristo Jesus. Amém? Está tudo preparado para nós. Mas quantas pessoas hoje receberam um convite e falaram, não, comi demais, não vou conseguir ir na igreja hoje. Comi, me deu uma bobeira, uma lombeira, né? Não vou conseguir ir na igreja. E disseram não ao convite de Jesus. Só que olha o que Jesus diz. Lucas 14. Não é a irmã Dani que está dizendo. Lucas 14. Muito forte isso aqui, irmãos. Lembra que eu falei que era para me ler Lucas 14 também? Pois então. Lucas 14. Olha só o que diz. Versículo de número 26. E se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, aí eu destaquei, né? Ainda também a sua própria vida, o seu eu, a sua vontade, a sua carne, não pode ser o que, irmãos? O meu discípulo. Tem pessoas que dizem, irmã Dani, mas o único dia que eu tenho para passar com o filho. Não, irmã, mas é o único dia. Irmã, meu filho nunca vai lá em casa. Hoje ele disse assim, mãe, faz aquela maionese que só a senhora faz. E aí a mãezinha passou o dia na cozinha. Não é errado, irmãos. Cuidar da família. Aquele que não cuida da casa, não cuida da família, a Bíblia diz é pior do que o infiel negou a fé. Mas o que Jesus está falando é que nós não podemos amar mais a família, nós não podemos amar mais as pessoas do que Deus. Quem é que te deu a tua família? Quem é que te deu a tua família? Deus. Você quer a salvação da tua família? Sim ou não? Eu quero. Mas como é que eu vou salvar minha família sem o Salvador? Como é que eu vou levar a salvação para minha casa? Se eu colocar minha família acima do Salvador, irmãos? Eu não posso. Jesus acima de tudo. Aí, o versículo 33, Jesus diz assim, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo, esvazia, irmão. Amém, irmãos? Tem que renunciar tudo. Tem que esvaziar. O coração
lugar para mim. Tem que esvaziar. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o quê? O meu discípulo. Eu posso possuir muitas coisas, mas eu não posso deixar nada me possuir. Eu tenho que pertencer apenas a Deus. Meu coração, a minha vida, eu tenho que ter essa consciência. Tudo que eu tenho veio de Deus. E tem que ser para a glória de Deus. Nada pode ocupar a minha vida e o meu coração. Amém, irmãos? Então eu dei muitos exemplos de distrações, de festas, de coisas que o diabo usa para seduzir os nossos olhos, para encher o nosso coração, para que Jesus não encontre lugar no nosso coração. Mas eu queria terminar deixando um bom exemplo. Exemplo de um homem que foi segundo o coração de Deus. E ele disse assim, no Salmo 32, nós já vamos orar. Salmo 32. Salmo 32. É um salmo de Davi, né? E Davi, ele tinha uma preocupação, né? Ele tinha um zelo no coração dele. Irmã Dani, que zelo esse que Davi tinha? Olha só o que diz, Salmo 132, versículo de número 3, Davi fala: certamente que eu não entrarei na tenda, na casa, no lugar em que habito, e não subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras. Por que, irmã Dani, que ele não ia descansar? Por que ele não ia sossegar? Versículo 5. Enquanto, olha a preocupação de Davi, eu não achar, o que, irmãos? Um lugar para o Senhor. Uma morada para o Todo-Poderoso. Ah, se Davi tivesse na época de Jesus, ele ia deixar Jesus ficar na manjedoura? Perdão. Irmãos, a gente sabe que precisou ser assim, até para a humildade de Jesus ser revelada, né? Mas Davi, lá no Antigo Testamento, ele começa a sentir dores na alma dele e ele começava a pensar, poxa, Deus me tirou do campo, das ovelhas, me colocou no governo de Israel, no trono. Como é que eu vou deixar o Criador do mundo em qualquer lugar? E ele disse, eu não vou sossegar. Eu não vou dormir, eu não vou me acomodar enquanto eu não preparar um lugar para Deus. A gente sabe, irmãos, que Deus não habita aqui, em lugar de tijolo, em lugar de concreto. Deus não habita aqui. Davi não tinha entendimento, ele queria fazer um lugar físico para Deus ser cultuado. E a gente sabe que isso se cumpriu em Salomão, né? Salomão construiu o templo. A gente sabia que esse desejo do coração de Davi vinha de Deus, vinha do Espírito de Deus, né? Mas mesmo sem Davi ter esse entendimento e ele ter fragmentos, porque hoje a gente tem uma Bíblia fechada. Davi tinha fragmentos, ele disse, eu vou fazer algo, eu não vou descansar, eu não vou ter paz, eu não vou parar enquanto eu não encaminhar isso, enquanto isso não acontecer. E aí ele faz um outro salmo, e eu linko esse salmo junto, que é o Salmo 108. Volta um pouquinho atrás, né? O Salmo 108, Davi, usado pelo Espírito de Deus, ele fala assim, Salmo 108, versículo 1.
Ele diz assim, ó, preparado está o que, irmãos? Está o meu... E aí? A gente prepara muitas coisas, né? Uma decoração natalina, uma mesa natalina, né? E aí tudo. Mas e o coração, tá preparado? Davi diz, preparado está o meu coração, ó Deus. E ele dizia, cantarei, salmodiarei com toda a minha... O que, irmãos? Com toda a minha alma. Ele dizia, o principal é o meu coração. Meu coração já está, através de adoração, através de louvores, a minha alma, o meu ser já está preparado para a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Naquela época, Jesus não encontrou lugar. E hoje, você está aqui. Amém? Mas que você não esteja aqui como Marta, né? Cansada, sobrecarregada, afadigada. Mas que você esteja aqui com o teu coração pronto e preparado. E eu conversava hoje com a irmã Regiane, né? Eu falava, irmã, não prepararam nenhum lugar para Jesus, para o Salvador. Aí eu falei, ainda bem, né, irmã, que Deus não é vingativo. Sim ou não? Ainda bem que Deus não é vingativo. Porque Jesus diz em João 14, eu vou para o Pai com uma missão. Que missão? Preparar-vos lugar. Preparar-vos morada. Ele não achou naquela época. Mas quando nós abrimos o nosso coração, esvaziamos o nosso coração de tudo e preparamos o nosso coração para Ele. Qual é a promessa? Que nós temos um lugar nele. Diga, ô glória!